Ken é um garoto completamente medíocre que, por acidente, é invocado para outro mundo como um curandeiro fraco. Mas aí uma mamãe poderosa e bem dotada resolve meter o pau nele durante um treinamento insano. E ele vira um monstro que manda o rei demônio de volta para Deus. Tudo começa quando Ken está voltando para casa da escola, pensando em como a vida dele é sem graça, quando começa a chover e ele é obrigado a se abrigar no vestiário. É aí que a dupla mais popular da escola, Suzune e Kazuki, percebe que Ken não tem guarda-chuva e, num ato raro de bondade, oferecem um extra e propõem ir a pé com ele até em casa. No caminho, Ken fica de queixo caído porque as pessoas mais populares da escola estão sendo gente fina com um perdedor como ele. Mas aí, do nada, Suzune e Kazuki param de repente quando escutam umas campainhas. Ken acha que é viagem porque não ouviu nada. Segundos depois, um círculo mágico aparece embaixo dos pés deles e eles são teletransportados na frente de um rei chamado Gurt, que revela que eles foram invocados para servir como heróis e combater o exército do rei demônio. Na hora que Suzune ouve isso, ela fica empolgadíssima, enquanto Kazuki exige ser mandado de volta para o mundo original para poder apagar o histórico do navegador. Esse malandro, quando Gurt explica que o ritual de invocação é de mão única, Kazuki fica puto da vida. Mas aí o rei se ajoelha para eles e promete encontrar um jeito de mandá-los de volta. Ele também implora que eles ajudem no meio tempo, mas Kazuki lembra que eles são só estudantes normais. É aí que o mago da corte explica que a magia de invocação mira quem tem aura de protagonista, porque só quem tem habilidades excepcionais consegue ouvir os sinos. Ouvindo isso, Ken revela que ele não ouviu sino nenhum, e aí cai a ficha de que ele foi invocado por engano. O jogo tá quebrado. Mais tarde, o mago da corte pede para os heróis testarem a afinidade mágica usando uma bola de cristal, e Suzune, toda animada, vai na frente. Quando a bola brilha amarelo, o mago diz que ela tem o poder de Zeus dentro dela, e ela abre um sorriso do capeta. Kazuki também toca a bola, e ela começa a brilhar branco. Então o mago conta que ele possui magia de luz, que faz os demônios tremerem de medo. Assim como vocês, fedorentos, tremem de medo de tomar banho. Por último, Ken coloca a mão e a bola brilha verde. Mas quando ele olha pro mago esperando uma resposta, o cara agarra a mão dele e sai correndo em pânico pro salão do trono. Quando conta o que aconteceu pra Gurt, o rei ansiosamente diz pra Ken que ele precisa deixar esse reino pelo próprio bem. Ken fica confuso porque tá tudo acontecendo rápido demais pra cabeça de passarinho dele. Aí, do nada, uma mamãe poderosa de cabelos verdes chamada Rosie arromba a porta e a música de boss do Elden Ring começa a tocar de fundo. Ela entra na sala com total calma e pergunta pelo Gurt sobre os heróis, mas o rei está ocupado demais tentando formular palavras. O mago fala por ele, dizendo que os heróis estão na sala ao lado, o que faz Rosie ir embora. Só que Ken, todo inocente, pergunta pro rei o que significa quando a bola brilha verde. E todo mundo na sala entra em pânico de novo. Rosie ouve e volta pra pegar Ken, mas Gurt manda o mago colocar Ken em segurança. Ele imediatamente o prende numa bolha e some com ele. Mas Rosie corre atrás e consegue agarrá-lo. Ela fala pro rei que vai treinar o garoto pra se tornar um verdadeiro Giga Shed, e nenhuma alma viva ousa impedir ela. Mais tarde, o mago conta pra Suzune e Kazuki que Ken tem afinidade com magia de cura, que é mais rara do que ovelha rosa no Minecraft. A própria Rose é uma dessas curandeiras raras e levou Ken embora para treiná-lo como subordinado dela. Mas o problema é que ela é severa demais. Naquela noite, Rose conta para Ken que está recrutando ele para a equipe de resgate e apresenta a ele a sua turma de escravos. Os caras começam a intimidar Ken na mesma hora, mas ela manda eles serem gentis e diz a Ken para se preparar para o treino do dia seguinte. Sem escolha, Ken aceita e vai dormir, sem saber que Rose vai acabar com o traseiro dele sem oferecer palavra de segurança. No dia seguinte, Suzune e Kazuki visitam a casa de Rose para ver como Ken tá, e ele diz que tá exatamente onde quer estar. Os dois ficam aliviados, e Suzune deseja boa sorte a ele, dizendo que ela mesma vai começar o treino hoje. Ken fala que ela tá arrasando no visual, e depois que Kazuki agradece Ken pela motivação, eles voltam pro palácio. Depois que eles saem, Rose aparece, e Ken começa a tremer de medo da presença aterrorizante dela. Ela entrega para ele um diário e diz para ele registrar a rotina diária de treino, incluindo o que ele sente sobre tudo isso. Mais tarde, ele se junta a Rose no campo de treinamento, e ela pede para ele sentir um calor perto do coração. Ela explica que é humana dele, e que ele precisa canalizá-lo para usar a magia. Mas ele ainda tá longe disso. Depois, ela manda ele ler um livro, mas Ken fala que não entende a língua desse mundo. Porém, quando ele abre o livro, percebe que consegue ler normalmente, e Rose explica que todos os heróis já vêm com um tradutor automático pré-instalado. Ela então mostra a ele a fronteira entre o reino de Linger e o território dos demônios, dizendo que ele precisa ler aquele livro para aprender mais sobre esse mundo. No dia seguinte, ela manda Ken correr por quilômetros. Depois disso, faz ele correr em subida para fortalecer as perninhas de frango. Só que Ken cansa e cai, o que faz Rose pisar no dedão dele por preguiça. Enquanto ele geme de dor, de repente percebe que todo o cansaço foi embora. E Rose explica que usou magia de cura para restaurá-lo.
Ela então manda ele mover o traseiro sujo de volta ao treino e Ken sai correndo pelos dias seguintes, progredindo devagar, mas progredindo. Num dia de chuva, ele cai de cara no chão e fica ainda mais imundo, mas Rose friamente manda ele parar de enrolar. Isso irrita Ken pra caramba, mas aí ele vê a mão dele brilhando e percebe que o treino tá funcionando de verdade. No dia seguinte, Rose deixa as marcas das botas no bumbum de Ken, dizendo que ele não tá evoluindo rápido o suficiente e que vai apertar ainda mais o treino. A partir daí, Ken tem o traseiro completamente destruído em uma escala diária, o que o força a aprender magia de cura só pra sobreviver. Alguns dias depois, ele usa a magia pra garantir que nunca fica cansado e até consegue correr lado a lado com os outros alunos de Rose. Mesmo assim, Rose continua sendo dura com ele, e Ken jura pra si mesmo que vai fazê-la engolir as palavras ficando mais forte. No dia seguinte, Rose finalmente dá um descanso da corrida e manda ele fazer flexões, e ele usa magia de cura para restaurar os músculos toda vez que eles ficam doloridos. Vendo isso, Rose finalmente conta que está treinando ele dessa forma para que ele consiga fugir do inimigo o mais rápido possível. Ela acrescenta que o papel dele vai ser carregar aliados feridos de volta para a segurança, e quanto mais rápido ele correr, mais vidas vai salvar. Com esse novo entendimento, Ken continua o treino e até faz corrida e flexões no mesmo dia. Justo quando ele pega o ritmo, Rose manda ele usar pesos extras. E aí volta à estaca zero. No dia seguinte, um dos outros trainees, chamado Gomu, come o almoço dele, o que deixa Ken tão puto que ele sai correndo atrás do cara mesmo com os pesos extras. Uma semana depois, Kazuki e Suzune dão uma visita surpresa e encontram ele fazendo flexões com um bloco de concreto mais Rose nas costas. Quando ele diminui o ritmo, Rose começa a falar mal dele, mas Ken já tá de saco cheio e devolve na mesma moeda. Rose pune ele jogando mais um bloco de concreto nas costas, mas ele aguenta e faz mais uma flexão. Vendo isso, Rose finalmente reconhece a miserável existência dele, dizendo que ele foi promovido de porco sujo para lixo. Suzune começa a babar pelos músculos grossos de Ken, enquanto Kazuki fica preocupado com o bem-estar do amigo. Aí, o comandante noturno Au agarra Rose pelo pescoço e a repreende por arruinar o futuro brilhante de um jovem. Mas ela manda ele se catar porque Ken é aluno dela, e ela vai treiná-lo do jeito que quiser. Ela acrescenta que vai fazer Ken o braço direito dela porque ele é osso duro de roer e sobreviveu a todo o treinamento dela. E Ken mal acredita que ela tá elogiando ele de verdade. Ela então manda Ken descansar e aproveitar a companhia dos amigos. Eles descansam embaixo de uma árvore, e Ken percebe que estão acompanhados de uma moça loira. Ela se apresenta como Princesa Célia, e Ken cai de joelhos pedindo desculpas por ter sido tão informal com ela. Célia diz que prefere ser tratada sem formalidades, e então puxa uma torta de dar água na boca para todos. Kazuki pergunta a Ken se ele passa por esse treinamento desumano todo dia, mas Ken diz que o de hoje foi até bem tranquilo. Kazuki conta sobre a própria rotina de treino, dizendo que os mentores dele se preocupam bastante com o bem-estar dele. Quando Ken diz que Rose o destroça brutalmente todo dia, Suzune levanta a camisa dele e começa a babar pelo tanquinho, o que desperta nela algo que não deve ser desperto. Kazuki pergunta como ele consegue agir com tanta normalidade apesar do treino pesado, e Ken admite que no começo queria fugir, mas acabou gostando da nova rotina. Ele então mostra a magia dele, dizendo que quer ser útil assim como eles. Suzune pergunta se ele vai fazer reanimação nela se ela um dia precisar, mas Ken tem certeza de que ela nunca vai precisar de socorro porque ela não é nada normal. Aí Gomu aparece com comida, mas Ken o enche de olhão porque o cara roubou o almoço dele mais cedo. E isso vira uma briga generalizada entre os dois. Célia fica preocupada com Ken, mas Kazuki diz que ele vai ficar bem porque isso é uma terça-feira normal pra ele. Suzune concorda, percebendo que Ken parece feliz ali. Então eles decidem voltar pro castelo enquanto ele curte a batalha com o novo amigo. Naquela noite, Ken está no banho e se lembra de Suzune babando nele, o que o faz perceber que de fato ficou sarado. Cara, apesar do corpo todo poderoso, Ken se pergunta se a mente dele tá forte o suficiente para acompanhar o físico. No dia seguinte, durante o café da manhã, Rose joga uma bolsa pesada na cara de Ken, que é a maneira formal dela de convidar alguém para sair. Ela então o leva até a fronteira, onde assusta os guardas para que deixem eles passar. Logo chegam a uma floresta chamada Escuridão de Linger, e ela explica que é cheia de monstros, e ele não pode voltar até caçar um grande urso cinza. Ken começa a fazer birra porque ursos cinzas grandes são basicamente o chefe final dos ursos, mas Rose diz que ele consegue e o arremessa floresta adentro. Caindo em queda livre, Ken entra em desespero até lembrar que é o protagonista. Então usa os poderes de cura para amortecer a queda e garantir que os ossos não quebrem. Depois ele se anima, dizendo que isso é fácil para ele. Mas aí um urso branco gigante aparece e o desce de volta à realidade. Enquanto corre para salvar a própria pele, ele lembra de todo o treinamento e decide lutar. Só que 2 ursos azuis se juntam à caçada. Ken sai correndo de novo e se vê no topo de uma cachoeira. Então salta e consegue escapar dos ursos. Agora ensopado, ele descansa num galho de árvore e espera a roupa secar enquanto come alguma coisa. Como o sol está se pondo, decide encerrar o dia por ali.
No dia seguinte, marca a base dele e parte floresta adentro, deixando marcações pelo caminho para guiá-lo de volta. Depois de um tempo procurando, se depara com uma árvore com marcas de garras e fica na defensiva na mesma hora. Aí, um coelho aparece de um arbusto e Ken vê que o bichinho se machucou. Ele usa a magia de cura para consertar o coelhinho e volta a procurar os ursos, só para perceber que o coelho o está seguindo. Ken manda ele embora porque está sendo perseguido por monstros, mas aí percebe que o bichinho está guiando ele até a base dos ursos. Depois de achar onde os ursos vivem, vai até o rio pegar água. Mas o coelho aparece de novo, então Ken decide fazer amizade com ele. Mais tarde, enquanto observa os ursos dormindo e percebe que está curtindo o processo, adoece no dia seguinte por causa da água do rio. A magia de cura não funciona direito, e enquanto ele sofre, seu amigo coelho volta para consolá-lo. No dia seguinte, o coelho o leva até uma lagoa com água segura para beber. Mas enquanto Ken está examinando o local, o coelho de repente fica com medo e sobe numa árvore. Ken sobe também para ver o que está acontecendo, e aí vê uma cobra gigante com sede de sangue escorrendo do corpo. Diante disso, Ken fica tão apavorado que esquece de respirar e promete para si mesmo ficar longe desse bicho. Alguns dias depois, ele observa os ursos de novo, e apesar de achar a família deles fofa, sabe que precisa eliminá-los para poder voltar para casa. No dia seguinte, decide finalmente enfrentar o urso. Mas quando chega ao covil deles, descobre que já foram fatiados. Pelas marcas, Ken percebe que foi a cobra gigante, que não queria comer os ursos, mas sim caçá-los por esporte. Aí ele encontra um urso bebê vivo nos escombros, e ver ele chorar pelos pais mortos bate fundo. Então promete ao urso bebê que vai vingar os pais dele. Enquanto isso, Suzune e Kazuki visitam Rose para ver Ken, mas descobrem que ele está em treinamento na floresta há 10 dias. Kazuki fica preocupado porque Ken sumiu por mais tempo do que o pai de vocês. Mas os caras dizem que Rose manda aqui, então não podem trazer Ken de volta enquanto ela não autorizar. No caminho de volta, Kazuki divide a preocupação com Suzune, mas ela garante que Ken tem a armadura de protagonista e vai aparecer logo. Enquanto isso, Ken prepara uma lança de madeira e pede pro amigo coelho que o leve até a cobra, e o bichinho a contragosto concorda. Depois de uma caminhada, Ken finalmente localiza a cobra, mas leva um susto ao ver que o urso bebê também veio para se vingar. Mesmo com medo, Ken se diz que já viu coisas mais assustadoras e avança contra a fera, estourando o olho dela como um balão. Com dor, a cobra o arremessa contra uma árvore, mas Ken se cura com magia e puxa a faca para se defender. Porém, quando a cobra morde o braço dele, ele engole a dor e a esfaqueia por dentro, fazendo a cobra soltá-lo. Aí ele de repente sente o veneno circulando pelo sangue, e apesar de nunca ter curado o veneno antes, consegue neutralizá-lo. Quando a cobra ataca de novo, o urso bebê ajuda Ken, e isso permite que ele suba na cabeça da cobra. Primeiro, o nocauteia com um soco brutal. Depois enfia a lança de madeira no crânio dela, mandando a cobra de vez para o criador. Depois o urso bebê começa a fazer cafuné em Ken, mas Ken mal consegue se mexer depois de tudo que levou. Aí ele lembra que todo chefe do Sekiro tem uma fase 2 e, para variar, a cobra ressuscita. Sem conseguir se mover, Ken começa a xingar Rose, que o mandou pra morte. Mas ela aparece no último segundo e pisa na cabeça da cobra, encerrando tudo com um único golpe. Ken quer saber como ela chegou ali, e descobre que o coelho que ele fez amizade é na verdade Kukuru, o bichinho de estimação de Rose, que foi enviado para espioná-lo. Ela também diz que estava por perto o tempo todo caso Ken precisasse de ajuda, e que nunca esperava que ele fosse topar com uma fera daquele tamanho. Ela explica que essa cobra é uma criação do Rei Demônio, e que Au falhou em eliminá-la durante a última invasão. Então ela fugiu para a floresta. Ela também nunca esperava que a cobra conseguisse derrotar 2 ursos cinzas, porque um sozinho já seria capaz de destruir um batalhão completo de tropas de elite. Ken finalmente entende que o traseiro dele estava condenado desde o início, mas Rose diz que ela não esperava que ele vencesse, mas que aprendesse a sobreviver contra algo muito mais forte do que ele. Mesmo assim, Rose admite que ficou curiosa para testar os limites de Ken, então esperou até o último momento para intervir. Aí o urso bebê começa a rosnar pra Rose, e Ken percebe que agora tem mais um amigo. Com isso, o urso o carrega nas costas porque ele ainda não consegue se mover, e Rose anuncia que Ken passou no teste com louvor. Quando saem da floresta, ela diz que ele está qualificado para entrar em campo com ela, e que tem chance de sair vivo. Quando ele pergunta o que ela quer dizer, ela conta que o Rei Demônio está prestes a atacar o reino. Rose diz a Ken que ele vai estar na linha de frente como parte da vanguarda. Quando ele questiona o que os outros curandeiros vão fazer, ela diz que cada um tem funções diferentes. Ken diz que ainda tá muito longe de ser forte como ela, mas Rose diz que ainda tem tempo e que ela vai pisar nele até ele ficar no nível certo. Enquanto isso, o Rei Demônio convoca Amila, uma comandante imponente e bem dotada, e ela o informa que as forças estão prontas para atacar o reino de Linger. O Rei Demônio lembra que apesar dos sucessos anteriores, os humanos conseguiram escapar das garras deles, então ele espera que ela faça o melhor. Depois que ela assegura que vai ter sucesso, ela sai pro corredor para dar um suspiro de alívio. É aí que o Dr. Gomu aparece e começa a zoar com ela. Mas quando ela vai embora, ele conta que criou um novo protótipo de demônio, o que desperta a curiosidade dela.
Ela vai ao laboratório, onde ele mostra uma cobra monstro gigante chamada Balinak. Mas a Mila lembra que ele fez uma parecida antes, que sumiu durante a última invasão. Gomu lembra o que aconteceu, então fez essa ainda mais forte do que a anterior, o que a Mila acha ótimo contra os sequestradores. Ela está falando dos médicos que carregam os feridos para a retaguarda e evitam mortes. E a líder deles, Rose, é o prego na sola do sapato dela que ela não consegue tirar. A Mila quer derrotar Rose, mas foi designada como comandante dessa invasão e não pode lutar diretamente. Então ela escolhe um cavaleiro negro de visual insano para fazer isso no lugar dela. No dia seguinte, Ken acorda na cama macia dele e está com tanta saudade de casa que até o ronco de Gomu parece música para ele. Depois, vai ao galpão alimentar seu novo urso de estimação. Mas quando Kukuru pede comida também, ele manda o bichinho se catar porque o traiu durante o teste. No entanto, Kukuru começa a fazer cafuné nele, e então ele desiste de fingir raiva e alimenta Kukuru também. Ele então decide chamar o urso de Blurin, mas Rose aparece e percebe que ele é pior em dar nomes do que o Elon Musk. Ela também revela que conseguiu permissão do rei para manter o urso, mas ele vai continuar sendo propriedade da equipe de resgate. Ela então faz graça com Blurin e ameaça transformá-lo em almoço se ele ficar preguiçoso, fazendo o coitado se esconder. Mais tarde, Rose manda Ken carregar Blurin em cima dos pesos extras e diz que é para simular o que ele vai enfrentar no campo de batalha. Quando Ken começa a se mover achando que vai ser moleza, é de repente emboscado por Gomu e pelos outros membros da equipe de resgate. Quando ele pergunta o que está acontecendo, eles revelam que estão simulando o campo de batalha, o que faz Ken correr ainda mais rápido. Ele continua sendo emboscado por cada vez mais gente. Mas depois de desviar e correr por 4 horas, Ken finalmente desaba de exaustão. Aí Rose aparece e diz que ela dura mais tempo na cama do que ele aguentou em campo. Depois de restaurar os músculos dele com a magia dela, ela manda ele descansar porque vai repetir tudo de novo. Logo depois, Ken carrega Blurin pelo castelo, mas todo mundo age como se fosse o mais normal do mundo, o que o confunde muito. Ele para na barraca de frutas e pergunta por que as pessoas estão tão calmas mesmo com ele carregando um monstro. A vendedora diz que é porque sabem que ele é da equipe de resgate, e as pessoas estão acostumadas a vê-los fazendo esse treino todo dia. Ele agradece as informações e segue em frente, mas uma garota gato chamada Amako demonstra interesse nele. Enquanto isso, enquanto Ken continua correndo, um cara loiro o avista e sai correndo atrás para chamar a atenção dele. Depois do homem cair de cara no chão, Ken finalmente o nota e cura a perna dele antes de perguntar por que ele estava se humilhando assim. Ele se apresenta como Alec, revelando ser um dos curandeiros da equipe de resgate que ficou treinando com os outros heróis. Ele também elogia Ken por aguentar o treinamento de Rose, admitindo que ele e a irmã não conseguiram, então foram para a cidade e abriram uma clínica. Ken pergunta por que Alec caiu mais cedo, e ele admite que é péssimo em usar magia de cura em si mesmo. Mas mesmo assim, ele e a irmã ajudaram a equipe de resgate em momentos de necessidade. Ouvir isso lembra Ken do que Rose disse, e Alec acrescenta que vai estar na retaguarda esperando Gomu e os outros trazerem os feridos. Ken revela que vai estar na linha de frente e se pergunta se realmente vai dar conta. Mas Alec revela que na linha de frente só ficam os cavaleiros mais fortes, que muitas vezes são deixados para morrer quando caem, não fosse pelos curandeiros na frente. Ele sabe que é um dos serviços mais difíceis que existem, então tem certeza de que Rose não pediria a Ken para estar lá se não confiasse completamente nas habilidades dele. Ken agradece pela motivação e decide ir embora, mas Alec pede para ele não odiar Rose porque ela é um doce no fundo. Levando o conselho a sério, Ken sai correndo enquanto a irmã de Alec, Al, aparece, ralhando com ele por estar atrasado. Enquanto isso, Ken chega no portão do castelo e pede permissão para entrar ao guarda, que o deixa passar porque Rose já tinha avisado. Lá dentro, ele encontra Suzune, e os dois aproveitam para descansar do treino e colocar o papo em dia. Ken percebe que a mão dela está toda machucada pelo treino, então gentilmente a pega e usa magia de cura para tratar os ferimentos. Vendo isso, Suzune começa a corar, dizendo que se sente lisonjeada por ele ter vindo vê-la. Mas quando ele acrescenta que também veio ver Kazuki, ela finalmente entende porque ele era um virginzão solitário na escola. Ela então conta que Kazuki está com o comandante Ao na fronteira, onde vai caçar monstros para ganhar experiência de batalha. Depois que Kazuki voltar, será a vez dela ir nas caçadas. Mas quem sabe que ela vai se divertir muito caçando, já que ficou super empolgada quando chegaram aqui. Depois disso, ele carrega Blurin de volta e parte, deixando Suzune a apreciar o quão rapidamente eles viraram bons amigos. Mais tarde naquela noite, Ken coloca Blurin pra dormir, e então encontra Rose olhando pra lua. Ele se aproxima e diz que antes de hoje era todo indignado quando soube que iria pra linha de frente. Mas agora tem um novo objetivo: proteger as pessoas que se importam com ele, como Suzune e Kazuki. Então vai treinar ainda mais duro amanhã. Vendo essa determinação, Rose oferece palavras de encorajamento, e ele fica animado porque finalmente se sente parte da equipe. No dia seguinte, Rose o acorda para revelar que ele foi convocado pelo rei para acompanhar Suzune no treinamento fora do castelo. No caminho, Ken pergunta por que só estão acompanhando Suzune e não Kazuki.
E Rose diz que ele recusou o pedido da última vez porque estava machucado. Ela não pôde recusar o pedido dessa vez. Então ela fala a Ken que ele vai junto só como medida de segurança, ou seja, ele não deve bancar o herói. Logo depois, ele encontra Suzune fora do castelo, e ela fica animadíssima de ver Blurin de novo. Ela também o apresenta aos companheiros de grupo, Alec, o cavaleiro, e K, o mago. E Ken percebe que já viu Alec antes, que revela trabalhar como guarda do portão do castelo. No meio das apresentações, Rose diz seriamente a Suzune que a magia de cura de Ken cura ferimentos e veneno, mas não revive mortos, então ela precisa ter muito cuidado. Depois se vira pra Ken e diz pra ele decepcionar ela como ele decepcionou os pais antes de ir embora. Enquanto isso, Kazuki está praticando com a espada quando ela aparece e o repreende por não descansar o suficiente. Ele diz que tá bem, e até flexiona os músculos pra provar, mas isso desperta algo primordial nela. Então ela sai correndo constrangida. Depois, Ken e os outros iniciam a jornada para a escuridão de Linger, que é a mesma floresta onde Ken esteve um tempo atrás. Ele se pergunta se Blurin vai sentir nostalgia voltando pra lá. Mas aí, Suzune vê que ele está dormindo e tenta acariciá-lo como louca. Ken bate a mão dela e pergunta se ela levou uma pancada na cabeça ou se sempre foi tão boba. Mas ela fica brava porque ele a trata igual a um cara. Quando Blurin acorda com toda a barulheira, Ken pede para ele caminhar com os próprios pés, mas o urso bebê ainda está com muito sono. Vendo isso, Suzune oferece para carregá-lo nas costas, mas mal Blurin pisa nela, ela é esmagada pelo peso. Mais tarde, voltam a caminhar. E Suzune se desculpa com Ken, porque ela fez ele usar a magia de cura logo cedo. Aí Alec sente múltiplas criaturas à frente, e elas se revelam ser uns bandidos nojentos que não veem uma mulher ou água há meses. Eles exigem que Ken e o grupo entreguem todos os pertences, mas Suzune fica toda animada ao vê-los. Blurin então aparece atrás de Ken, e os bandidos percebem que entraram numa fria. No entanto, quando um deles ameaça transformar Blurin em tapete, Pikachu fica furiosa e usa raio nele. Quando os outros avançam, ela os eletrocuta também, mas Alec de repente sente algo mais se aproximando. Logo depois, são emboscados por uma horda de javalis. Mas mesmo com Blurin tentando ajudar, Ken e Suzune são arremessados para o ar, e Ken usa magia de cura para garantir que eles pousem sem se machucar, mas acabam caindo em um riacho. E Ken percebe na hora que estão no topo de uma cachoeira. Ele pede a Suzune para se preparar para o impacto. Mas a próxima coisa que ele lembra é acordar com Suzune, tentando carregá-lo até a margem. Ela promete protegê-lo com a vida, mas Ken diz que ela não é a Barbie dele, então ela o empurra de volta. Depois que ele cura os ferimentos dela, ela se desculpa por tê-lo metido nessa encrenca. Mas ele diz que não tem problema porque já passou por coisa pior por aqui. Como o sol está se pondo, ele sugere dormirem na árvore como fez da última vez, mas ela não sabe como porque os pais nunca deixaram. Ken percebe que Suzune é filha do Elon Musk, então sugere passarem a noite numa caverna. Ele então pede para ela trocar as roupas e ela começa a corar, já imaginando uma cena desnecessária. Mais tarde, ela usa a magia no rio para pescar uns peixes e acende uma fogueira para cozinhá-los. Porém, quando Ken tira a camisa para secar, ela vira o rosto para a parede porque está no período mais selvagem do mês. Aí ela avista uns macacinhos fofos na caverna, e apesar de Ken avisar que são venenosos, ela começa a acariciá-los assim mesmo porque são fofos, e acaba sendo mordida e forçando Ken a curá-la. Enquanto isso, Kazuki fica sabendo que Ken e Suzune desapareceram, então decide sair para procurá-los. Rose aparece do nada e diz para ele segurar os cavalos porque sabe que Ken tem armadura de protagonista e vai proteger Suzune também. Enquanto isso, Ken percebe que Suzune está com sono e se oferece para fazer a guarda noturna. Mas ela insiste que ele durma primeiro porque ele já usou a magia de cura várias vezes. Logo depois começa a chover e Suzune fica pensativa, perguntando a Ken como ele se sente sobre ter sido invocado para esse mundo. Quando ele diz que uma parte pequena ainda sente falta de casa, ela responde que nunca vai querer voltar porque antes era acorrentada por expectativas, e agora é livre. Ken diz que também estava preso numa vida monótona e queria uma grande mudança. E olhando para como a rotina dele foi sacudida com violência, isso foi exatamente o que o médico mandou. Vendo que tem coisas em comum, Suzune fica motivada a proteger esse reino e Ken a acompanha, dizendo que eles devem esquecer o mundo antigo e focar em construir esse. Ouvindo ele falar tão sério, ela comenta que ele amadureceu e que realmente gosta de estar perto dele. Mas isso desperta o Johnny Sins interior de Ken. Mesmo assim, ele ainda é tímido demais para agir, então finge ter caído no sono, o que Suzune acha fofo. No dia seguinte, eles partem pela floresta de novo e ouvem algo se aproximando. Eles se preparam para lutar, mas é Blurin, que corre para os braços de Ken. Alec também aparece e desmorona de cansaço. Mais tarde explica que ficou exausto de correr atrás de Blurin, que farejou o rastro de Ken. Aí Blurin sente outro rastro e os leva até o lugar onde os pais dele foram assassinados. Depois de prestar respeito a eles, Blurin sinaliza que está pronto para partir, mas Ken ainda se sente triste por ele. No entanto, Suzune estende a mão e sugere que voltem, e Ken a aceita de bom grado. Quando voltam ao Palácio Real,
Gerd se desculpa por tê-los colocado nessa situação, mas Ken garante que tá tudo bem porque já viu pior. Gerd então pergunta como está o treinamento, e Ken olha nervosamente para Rose, antes de dizer que está adorando cada dia porque está preocupado com o que pode acontecer ao próprio pescoço. Depois disso, Ken e Suzune são dispensados, mas Ken fica curioso porque Rose e Ao foram mandados ficar para um assunto importante. Logo depois, Kazuki vem correndo com Celia e os repreende por terem o preocupado. Mas Ken e Suzune agem como se estivessem num parque de diversões, o que o confunde. Enquanto sentam do lado de fora, Kazuki conta que Rose o impediu de procurá-los porque tinha certeza de que eles dariam um jeito. Kazuki acha que é porque Rose confia nas habilidades de Ken, quando na verdade Ken passou por coisas tão piores que a floresta é um passeio no parque para ele. Depois disso, começam a falar de todas as besteiras que Suzune fez, e Celia acha fofo. Mais tarde, ela diz a Kazuki que ele parece muito mais feliz quando está com os amigos, e ele diz que é porque todos são do mesmo mundo. Isso a entristece, e ela pergunta se há espaço no coração dele para ela, seguido de pedir que ele a chame pelo nome, ao que ele concorda. Enquanto isso, o rei se reúne com Rose, Au e o assessor, Alec, que afirma que os javalis que atacaram o grupo dos heróis vivem no fundo da floresta e parecem estar fugindo de algo. Gerd acredita que é obra do exército do Rei Demônio, então pede a Au que prepare todas as forças e a Alec que informe os ministros. A última a ficar é Rose, que imagina que será enviada para identificar a localização do exército dos demônios. Gerd se desculpa por colocá-la nisso de novo, mas Rose aceita humildemente, admitindo que é a pessoa certa para isso porque corre mais rápido do que o pai de vocês correu quando vocês nasceram. Antes de ir, Gerd pede que ela se torne comandante de novo como antes, mas ela recusa porque acha que não é digna. Mesmo quando Gerd tenta confortá-la, ela se lembra de quantos soldados deixou morrer sob seu comando, e a cicatriz no olho é um lembrete de que ela não é merecedora de comandar. Foi por isso que criou a equipe de resgate para espiar seus erros, mas ela tem outro objetivo: encontrar um subordinado que nunca vai morrer. Depois de anos procurando, ela encontrou o cara perfeito, com tanta armadura de protagonista que faz parecer amador. Ela lista todas as qualidades de Ken, acrescentando que a maior delas é que ele nunca desiste, não importa o que ela coloque pra cima dele. No entanto, ela de repente percebe que falou demais e se desculpa antes de sair pra patrulha. À noite, ela deixa um bilhete pra Ken pedindo que entregue uma carta em certo lugar enquanto ela cuida de um assunto. Enquanto isso, a Mila está guiando os demônios para construir uma ponte na chuva forte, mas o Cavaleiro Negro acha que ela é uma criança irritante, o que a deixa furiosa. Quando ela discute com ele, o Cavaleiro Negro cansa da conversa e vai embora. Gomu chega para contar que a ponte está quase pronta, e ela fica animada para esmagar alguns crânios humanos. Aí os homens dela avistam uma espiã humana, mas ela manda ignorar e focar na ponte. No entanto, a espiã joga um tronco gigante que destrói a ponte, e a Mila olha para cima e vê a mamãe Rose farmando Aura como chefe final. Isso remete a Mila à última vez que elas se enfrentaram, mas Rose foge porque só veio para reconhecer o terreno. No dia seguinte, Ken está entregando a carta na cidade e passa pela vendedora de frutas que conheceu antes e chama a atenção de Amako. Logo depois, chega à casa indicada na carta e descobre que é a clínica de Ao e Alec. Ao o recebe, e depois que ela se apresenta, Ken cansa da conversa dela e pede para ver Alec. Ela o leva à sala de exames onde Ken vê Alec usar magia de cura, fazendo ele perceber que Alec está anos-luz à frente dele em termos de habilidade de cura. Depois, Ken entrega a carta para Alec, e enquanto Au e Ken conversam, ele a examina e nervosamente aguarda de volta no envelope. Au então conta como ela e Alec ficaram super animados em ter Rose como mentora, mas o treinamento ficou tão pesado que não conseguiram aguentar e tiveram que ir embora. Ela também nota que Rose parece muito mais feliz do que antes, e Ken acredita que é porque ela tem um novo saco de pancadas. Aí um morador chega correndo e reporta um acidente. Então todos correm pro local e encontram 3 pessoas feridas. Cada um pega um ferido, e Ken percebe que é a primeira vez que ele lida com um ferimento tão grave, e se pergunta se está preparado para ver coisa pior no campo de batalha. Foi aí que Alec oferece palavras de encorajamento, e lembrando do que Kazuki disse, Ken foca e cura os feridos. No caminho de volta, Alec e Au elogiam as habilidades dele e até pedem que dê uma mão na clínica quando tiver tempo. Mas Ken tem coisas de protagonista para resolver, então vai embora. Au então elogia Alec por ter ajudado Ken a se acalmar, mas Alec fica sério de repente, dizendo a Au que Rose pediu para se prepararem para a guerra. Isso apaga o sorriso dela. E Alec diz que está preocupado com Ken porque ele nunca esteve numa batalha antes. Ele acredita que Rose deve ter treinado Ken para esse dia, mas ainda quer ajudar e garante a ela que vai ficar tudo bem. Enquanto isso, Ken compra umas frutas e segue o caminho, só para ser parado por Amako, que começa a falar um monte de besteira sobre ele ser o Messias. Quando Ken olha nos olhos dela, ganha uma visão do que a batalha vai parecer, e vê o Cavaleiro Negro cortando todos que ele conhece, incluindo Suzune e Kazuki. Amako então diz que fez um grande favor a ele antes de sumir, mas isso causa dano permanente no cérebro de Ken. Apavorado com o que viu,
Ken sai correndo atrás de Amako para ter respostas, mas ela desaparece da vista dele e o deixa desesperado. Ken vai até o portão e pergunta ao guarda se viu ela, mas o homem diz que não. Aí Rose aparece e pergunta o que está acontecendo, mas o guarda fica com medo dela e vai embora. Quando Ken faz um comentário grosso sobre ela ser uma ameaça pública, ela o agarra pelo rosto e o levanta para punir ele. Depois de soltá-lo, ela revela que estava em patrulha e viu o exército do Rei Demônio construindo uma ponte para cruzar o rio e entrar em Linger. Ela acrescenta que destruiu a ponte, mas quando Ken pergunta se ela sabe o que reconhecimento significa, ela o agarra pelo rosto de novo. Mais tarde, enquanto caminham de volta, Ken pergunta sobre Amako, e Rose diz que ela é uma garota raposa que apareceu e ficou por ali 2 anos atrás. Acontece que Amako foi sequestrada por traficantes de escravos, mas conseguiu escapar sozinha. Ela explica ainda que Beast Folks são valiosos porque têm habilidades especiais. Ken pergunta se essas habilidades incluem criar ilusões como mostrar pesadelos ou um futuro terrível e possível. Ouvindo isso, Rose fala para ele sobre os Beast Folks conhecidos como Oráculos do Tempo, que são basicamente o Doutor Estranho desse mundo. Esses Beast Folks são raríssimos e nunca saem de casa. Então Ken conta pra Rose que leu sobre eles num livro para não levantar suspeitas. Rose então manda ele ir para casa, enquanto ela vai ao palácio reportar o que viu, e Gerd agradece para ela por ter destruído a ponte. Porém, ela tem certeza de que os demônios vão estar em suas terras em poucos dias. Então Gerd decide se pronunciar para o povo amanhã e pede a Alec que faça os preparativos. Logo depois, Suzune e Kazuki são convocados ao palácio e encontram Celia no caminho. Ela começa a agir esquisita perto de Kazuki e diz para eles se apressarem para o palácio. Mas depois que ela vai embora, Suzune se pergunta se Kazuki recusou as investidas dela, porque ela pareceu triste. Enquanto isso, Ken está sem conseguir dormir depois do que Amako mostrou a ele e se pergunta se ela mostrou o futuro porque ele tem o poder de mudá-lo. Aí ele vê luzes brilhantes pela janela e vai ver o que é, só para encontrar Kazuki esperando lá fora. Quando se juntam, Ken pergunta se ele está animado demais para dormir, mas Kazuki fica em silêncio, fazendo Ken se perguntar se ele tá bem. Kazuki revela que o rei os convocou mais cedo e contou que a guerra contra o Rei Demônio estava prestes a começar. Enquanto Suzune ficou empolgada, Kazuki ficou todo indignado e saiu correndo para ele. Ele começa a tremer enquanto admite que está apavorado de lutar e que não foi bem nem durante o treino. Ele acrescenta que as pessoas dessa nação foram super gentis com ele e tem certas expectativas sobre ele, o que o assusta ainda mais. Ouvindo isso, Ken diz que acha Kazuki muito maneiro porque, antes disso, pensava que Kazuki nunca tinha medo de nada. Ken acredita que os outros sentem o mesmo por Kazuki, o que coloca muita pressão sobre ele, mas também diz que Kazuki não precisa estar à altura das expectativas dos outros o tempo todo. Kazuki pergunta a Ken como ele se sente sobre a guerra, e Ken diz que vai para a linha de frente para salvar outras pessoas. Ele também admite que está com medo, mas já tomou a decisão e não vai voltar atrás. Kazuki ansiosamente menciona que ele poderia morrer lá fora, mas Kazuki não sabe que Ken é o protagonista. Ouvindo isso, Kazuki se dá uma bofetada porque ficou agindo como medroso o dia todo. E com uma nova confiança, ele promete lutar para proteger as pessoas. Ken diz para ele não ficar muito animado, mas Kazuki já tomou a decisão e agradece a Ken por fazê-lo se sentir melhor. Depois de uma sessão intensa de bromance, Kazuki volta pro castelo e Suzune aparece de onde estava escondida para zoar Ken. No entanto, Ken sabe que ela seguiu Kazuki porque estava preocupada com ele, e ela admite isso, feliz que Ken conseguiu animar Kazuki. Ken diz que ainda não quer que Kazuki lute. Então Suzune o agarra e pergunta se ele sente o mesmo por ela. Ken responde que o caso dela é diferente porque ela já decidiu ficar nesse mundo, e ela admite que ele tem razão e vai pro castelo. No dia seguinte, Gerd informa as forças sobre a batalha que se aproxima e os anima lembrando que eles têm o poder de Deus e dos animes do lado deles. Ele também conta que a equipe de resgate vai participar dessa guerra e que os curandeiros incríveis deles vão garantir que ninguém morra. Depois do discurso de moral, Kazuki visita Celia nos aposentos dela, e ela percebe que ele veio se despedir antes de partir para a batalha. Ela deseja boa sorte para ele com um sorriso, e Kazuki promete voltar. Ele então a chama pelo primeiro nome, como ela pedira, e isso a faz corar e se preocupar com ele enquanto ele vai embora. Naquela tarde, na casa de Rose, Al fica super animada ao ver Blurin, que agora parece um urso adulto de verdade. Quando ela tenta acariciá-lo, Blurin bate a mão dela, o que a deixa triste. Aí Ken vê Alec com dificuldades para carregar suprimentos médicos e corre para ajudar. Alec então olha para Al e comenta que é a primeira batalha dela, e ela tá tentando se distrair agindo como boba. Enquanto conversam, Gomu diz a Ken que Rose quer falar com ele, e Ken começa a se preocupar com o próprio traseiro. Uma vez no quarto dela, ela relembra o papel dele no campo de batalha, mas também pede que tome cuidado com a cura. Ken pergunta o que ela quer dizer, e Rose explica que se ele curar pessoas com ferimentos menores, vai atrapalhar o serviço. Ela então empurra para ele uma caixa, e Ken abre para ver o uniforme da equipe de resgate, o que o anima muito.
Enquanto ele experimenta, Rose diz seriamente que ele não é imortal, e a pior coisa que pode fazer no campo de batalha é não valorizar a própria vida. Ken casualmente diz que não planeja morrer, mas ela agarra o rosto dele e diz seriamente pra ele não ser idiota. Ela também diz que se vir ele fazendo besteira, vai acabar com ele antes do inimigo. Então Ken promete valorizar a própria vida acima de tudo. Com isso, ele sai do quarto e, apesar do que a Mako mostrou, ele jura que vai proteger Kazuki e Suzune. Logo depois, a equipe de resgate parte em jornada pra fronteira, porque é lá que a batalha vai acontecer. Ken pergunta a Rose como são esses demônios, e ela diz que são demi-humanos que se parecem com eles, mas são muito mais fortes. Ela então pergunta se ele está com medo, mas Ken diz que não porque ela o treinou para se tornar um chefe de raid. Ele admite que só ficou no começo porque queria superar ela, esperando que Rose fosse lhe dar uma porrada na cara. No entanto, Rose fica em silêncio porque a mente dela está cheia dos subordinados que morreram durante a guerra anterior, e decide compartilhar a história com Ken. 5 anos atrás, Rose era a comandante dos cavaleiros, e Gerd a convocou junto com os outros para informá-lo sobre avistamentos de demônios perto da floresta. Mesmo sem baixas até o momento, Gerd pediu que não atacassem os demônios. Depois da reunião, Ao perguntou a Rose o que ela achava da situação, e Rose deu a entender que os demônios poderiam invadir o reino. Ao sentiu o mesmo, e disse que prepararia os homens dele para o pior. Então Rose decidiu preparar as tropas dela também. Aí uma das alunas dela, chamada Al, começou a perguntar se os demônios estavam mesmo invadindo, e Rose bateu na cabeça dela por ficar bisbilhotando. No caminho para casa, Al estava confiante de que elas poderiam derrotar os demônios fácil, mas Rose mandou ela levar a situação mais a sério. Quando voltaram para a base, Rose já estava bem irritada e mandou as alunas treinarem mais, mas elas começaram a bater em Al porque foi culpa dela que iam acabar apanhando. Uma semana depois, Gerd avisou a Rose que os demônios estavam se aproximando, então pediu que ela fosse fazer reconhecimento e engajasse se necessário. Naquela noite, ela contou às alunas que elas partiriam no dia seguinte para explorar a floresta. Enquanto as outras ficaram preocupadas, Al ficou animada para enfrentar os demônios. Quando as outras começaram a bater nela por ser uma censurado, Rose disse seriamente que a missão era perigosa e que ela mesma iria junto, o que levantou a moral de todos. No dia seguinte, o grupo passou horas procurando por demônios, mas não encontrou nada e decidiu acampar para passar a noite. Al então disse que elas iriam mais fundo na floresta no dia seguinte, e apesar de todas saberem que era perigoso, concordaram com Al porque ela era a comandante substituta. Mais tarde, naquela noite, Rose ficou acordada de guarda, mas percebeu que Al também não conseguia dormir. Então a chamou para sentar perto da fogueira. Al perguntou por que foi escolhida como substituta, mesmo sendo mediana, e Rose disse que era porque ela era boa em tudo. Rose também disse a Al que ela se tornaria a próxima comandante depois dela, e Al entrou em pânico porque era muito repentino. Ela também achava que não era certa pro cargo, porque nunca ouvia ninguém e fazia o que sentia ser certo. Isso mudou no dia em que conheceu Rose, que não deu a mínima pra moral dela e a espancou até ela ser moldada no formato certo. Enquanto pra Rose era uma terça-feira normal, Al via de forma diferente, comentando que a maioria das pessoas teria se fartado das palhaçadas dela. Mas Rose nunca desistiu dela. Ela acredita que as outras sentem o mesmo por Rose, porque ela as entende melhor do que ninguém. E é por isso que Al acredita que só Rose pode ser a comandante delas. Ouvindo isso, Rose deu um peteleco na testa dela e disse que ela era só uma pestinha que não queria deixar o ninho. Ela também disse a Al que, justamente porque a entendia melhor do que ninguém, nunca passaria o comando para alguém que não fosse digno. Rose acreditava que Al era certa pro cargo porque ela nunca desistia e as pessoas naturalmente a seguiriam. Depois de algumas palavras de encorajamento, Rose encerrou o papo e mandou todo mundo dormir. E Al viu que todas estavam obedecendo. As companheiras disseram a Al que ela era a escolha certa para ser substituta, e isso a fez corar pra caramba. No dia seguinte, o grupo encontrou rastros de demônios e monstros na floresta, e seguiram a trilha até localizar um acampamento demoníaco. O comandante demônio percebeu a presença delas imediatamente e as chamou. Rose então deu um passo à frente e perguntou por que os demônios estavam caçando monstros em território humano. Em vez de responder, o comandante demônio disse que não podia deixá-las viver porque já o tinham visto. Então Rose colocou Al no comando do grupo e avançou de cabeça contra o comandante demônio. O comandante usou um feitiço de vento para cortá-la, mas Rose desviou com velocidade absurda e o mandou voando para dentro da floresta densa. No entanto, ela não conseguiu um golpe limpo, e a própria perna dela foi cortada no processo. Então ela decidiu perseguir o comandante para acabar com ele. Ela então arrancou árvores inteiras da floresta e as arremessou na direção do comandante, esmagando ele como uma toupeira. Só que o comandante potencializou as forças e a prendeu num tornado de lâminas de vento que poderiam cortá-la em pedaços. Surpreendentemente, Rose ativou a cura e aguentou todos os golpes de frente, ganhando finalmente o respeito do comandante demônio. Ele se apresentou como Nero e sacou a arma especial dele, prometendo ir com tudo e encerrar a batalha ali. Rose percebeu imediatamente que a espada estava imbuída de uma maldição, então desviou e mandou Nero voando de volta pro acampamento. Lá,
Nero notou que os soldados demônio dele estavam com dificuldade contra as tropas de Rose, fazendo ele perceber que os humanos não eram tão fracos quanto ele pensava. No entanto, ele declarou que o verdadeiro senhor deles ressurgirá em breve e encerrará a opressão contra ele da mesma forma. Vendo uma aura vermelha ao redor do corpo dele, Rose de repente percebeu que tinha cometido um erro grave. Naquele momento, um dos demônios mortos se tornou um zumbi e agarrou uma das alunas de Rose. Mesmo quando ela atacou o demônio, ele não soltou e a acertou na cabeça com um martelo, e os dois morreram na hora. Depois disso, as alunas de Rose foram caindo uma após a outra. E tudo graças à espada maldita que tinha tornado os demônios extremamente poderosos. Enquanto Rose assistia horrorizada, atacou Nero impulsivamente, mas ele lhe arrancou o olho. Notando que Rose estava fácil de prever porque não estava mais no controle. Quando Rose tentou se curar, Nero disse que a espada dela estava amaldiçoada e qualquer ferimento causado por ela era resistente à cura. Mesmo assim, Rose avançou, mas foi humilhada com rapidez, a tal ponto que ela não conseguia nem se defender. Justo quando Nero balançou a espada, Al de repente pulou na frente e levou o golpe, o que a matou na hora. Rose então olhou para o lado e percebeu que todas as suas subordinadas estavam mortas. E isso a fez lembrar de como elas confiavam tanto nas habilidades de cura dela antes da missão. Naquele momento, Rose percebeu que tinha sido cegada pelo próprio poder. Então, quando Nero foi desferir mais um golpe, ela agarrou a espada dele com as mãos. Agora em fúria total, ela deu um tratamento de dona de casa dos anos 90 no Nero. Mas justo antes de poder acabar com ele, ela avistou uma jovem Amila, a aluna desamparada de Nero que não conseguia assistir a mestre dela morrer. Vendo os olhos marejados de Amila, Rose enxergou um reflexo de Al, e aquilo a destruiu por dentro, ao perceber que os demônios não eram tão diferentes dos humanos afinal. Naquele momento, ela ouviu a voz de Al e rastejou até ela para curar o ferimento. No entanto, a cura não funcionou como Nero havia dito, e Al disse a Rose que não desperdiçasse a magia porque estava feliz em morrer lutando ao lado dela. Ela disse a Rose que as outras sentiam o mesmo, e deu seu último suspiro. Diante da morte de todo o grupo, Rose gritou em agonia. Mais tarde, ela voltou ao palácio e informou a todos que o rei demônio logo seria ressuscitado. Mas a tristeza nos rostos de todos por causa do grupo de Rose era visível. Rose então pediu a Gurt que a removesse do cargo de comandante e a destituísse da cavalaria, e o rei atendeu ao pedido dela por respeito. Quando ela voltou para casa com a cabeça baixa, 2 idosos a cumprimentaram e disseram que eram os pais de Josh, que tinha sido morto na última batalha. Rose se desculpou por não ter protegido Josh, mas os pais agradeceram a ela por trazer o corpo do filho de volta, pois assim puderam vê-lo uma última vez. Depois disso, Rose voltou para a casa vazia que ainda tinha equipamentos do grupo e se encolheu num canto. Um mês inteiro depois, Al a visitou e Rose disse que estava pensando em se juntar às alunas no além, mas Al a agarrou com agressividade e depois a soltou porque sabia que ela estava arrasada. Ele também percebeu que os ferimentos causados pela espada maldita estavam curando, e Rose concluiu que a maldição era temporária. Isso significava que ela poderia curar o olho também, mas se recusou porque era um lembrete do pecado dela. Ela também decidiu viver para que o sacrifício de Al não fosse em vão, mas não sabia o que fazer com a própria vida. Mais tarde, ela se sentou na sala quieta e imaginou como o lugar costumava ser animado com todas ao redor, se culpando por ter sido frágil e fraca. Ela se perguntou como as alunas reagiriam se a vissem nessa fase emo, e aí ficou esquizofrênica e criou uma ilusão de Al tentando animá-la. O resto do grupo também apareceu e mandou ela parar de ser chorona e ser a pessoa que sempre foi. E isso finalmente a permitiu chorar e se despedir. Depois disso, ela recuperou a compostura e jurou que criaria um novo grupo que salvaria vidas. Então começou a procurar recrutas para a equipe de resgate. No presente, ela conta a Ken que durante todos esses anos, ele tem sido o único depois dela capaz de ser eficiente tanto na cura quanto no combate, e é por isso que ela tem certeza de que ele não vai morrer. Enquanto isso, os demônios terminaram de reconstruir a ponte, e o Cavaleiro Negro está pronto para jogar Fruit Ninja com os corpos deles. No entanto, Amila os avisa sobre os médicos porque ela já viu o que Rose é capaz de fazer. Mas a chance de enfrentar alguém tão forte só faz o Cavaleiro Negro se sentir mais vivo. Alguns dias depois, as forças humanas montam um acampamento perto da fronteira, e Ken acorda cedo para limpar a cabeça. Ele percebe que Suzune também está acordada, e ela animadamente mostra a ele a nova armadura na esperança de que ele caia de amores por ela. Ela também revela que a armadura foi projetada para potencializar a magia do trovão e também dar mais agilidade a ela. Na animação dela, ela desperta o Didi interior e começa a importunar Ken, só que Kazuki aparece e a segura. Ele diz a Suzune que o comandante Au quer vê-los, então ela vai embora, mas promete voltar para Ken. Mais tarde, Au conta aos heróis que os demônios vão atacar em 1 hora e eles devem romper as linhas de frente e abrir caminho até o comandante inimigo. Quando tomam posição, Suzune diz a Kazuki para não bancar o herói, mas ele diz que vai ficar bem. Ele também a zoa por usar Ken como distração, e apesar de admitir, ela diz que está animada para a batalha. Kazuki comenta que ela mudou muito desde que chegaram aqui, e ela diz que é graças a Ken, que a aceitou de coração aberto.
De repente, o exército demônio se torna visível, e os magos imediatamente começam a disparar feitiços na direção deles. Aí eles descobrem que era só uma ilusão, e o inimigo de verdade está atacando pelo oeste. Enquanto Suzune e Kazuki vão pro oeste, Rose envia a equipe de resgate para buscar os feridos, e pede a Alec e Ao que fiquem prontos para curar com Haruku, fazendo a guarda deles. Já Ken, Rose diz que vai se juntar a ele na frente assim que os ferimentos de combate escalarem. Em segundos, Gomu volta com alguns cavaleiros feridos e o grupo começa a curá-los. Um deles conta a Ken que foi atacado por uma cobra gigante que ainda está causando estrago no campo de batalha. Enquanto o Cavaleiro Negro observa à distância, um soldado aparece e o apunhala pelas costas. Não só não causa nenhum dano, como o próprio soldado acaba gravemente ferido sem o Cavaleiro Negro mover um músculo. Antes do cara encontrar o Criador, um membro da equipe de resgate o arranca de lá e o Cavaleiro Negro se lembra de Amila falando sobre esses médicos. Isso só anima ainda mais o psicopata. Mas quando ele avista a magia de trovão ao longe, decide ir checar aquilo. Mais tarde, enquanto o acampamento fica cada vez mais movimentado, Rose diz a Ken que é hora de partirem, e Ken diz que está pronto. Enquanto avançam, Rose conta a Ken sobre o cara na armadura negra que é perigoso, e isso faz Ken se lembrar de tê-lo visto na visão. Quando ele para de repente, Rose vê a expressão no rosto dele e pergunta se ele tem estômago para tirar vidas. Ken diz que o papel dele é só salvar vidas, mas Rose o chama de tolo ingênuo, e dá a ele um conselho secreto que vai ajudá-lo a sobreviver caso não sobrem outras opções. Com isso, ela manda ele ir pelo flanco direito e os dois se separam. Ken logo chega às linhas de frente e resgata um dos cavaleiros rapidinho. Enquanto isso, no flanco esquerdo, Rose faz o mesmo. Em seguida, Suzune usa a magia do trovão para derrotar vários demônios, mas não consegue evitar sentir pena deles enquanto decide avançar com Kazuki. O Cavaleiro Negro de repente aparece com reforços, o que manda um calafrio pela espinha de todo mundo. Alguns soldados o atacam, mas mais uma vez os ataques não causam dano algum, e eles acabam feridos do nada. Kazuki tenta atacar o Cavaleiro Negro sem pensar, mas Suzune o empurra, o que faz o ataque dele acertar o ombro do cavaleiro. Kazuki pergunta o que ela está fazendo, e ela diz que o Cavaleiro Negro usa uma habilidade chamada Reflexo. Naquele momento, Kazuki sente uma dor imensa no ombro, e isso confirma a teoria dela sobre a habilidade de reflexo. Ouvindo isso, o Cavaleiro Negro fica intrigado por Suzune e a desafia para um duelo. Enquanto isso, Ken de repente tem a visão da morte dela e sente uma dor severa na cabeça, o que quase o faz ser decapitado. Por sorte, o cara que ele curou momentos antes volta para salvá-lo. E depois de agradecê-lo, Ken corre para as linhas de frente para salvar Suzune e Kazuki. Enquanto isso, Suzune cria um plano secreto para derrotar o Cavaleiro Negro. E mesmo parecendo perigoso, Kazuki concorda em executar. Usando o relâmpago, ela cria uma nuvem de poeira e usa como cobertura para causar dano. Mas o Cavaleiro Negro usa o reflexo e manda o dano de volta para ela. No entanto, o dano nas costas do Cavaleiro Negro não é refletido. Então ela manda Kazuki tentar de novo. Dessa vez, Kazuki usa a magia de luz para cegar o cavaleiro. Enquanto Suzune usa a magia do relâmpago para virar o flash e esfaquear ele pelas costas, ela conclui que o Cavaleiro Negro não consegue usar o reflexo porque não viu o ataque vir. Então ela manda Kazuki atacar o Cavaleiro Negro de frente. Justo quando Kazuki salta, o Cavaleiro Negro revela que estava blefando e esfaqueia Kazuki no peito, enquanto também devolve o dano do ataque anterior de Suzune. Com Kazuki à beira da morte, Suzune percebe que errou feio e cai de joelhos. Naquele momento, ela relembra o tempo de volta na Terra quando conheceu Ken pela primeira vez. Diferente dela, que sempre quis escapar da própria vida, Ken era diferente e trabalhava muito mais para se encaixar no novo papel. Ele também a aceitou como ela era, e isso a fez pensar que podia fazer qualquer coisa nesse mundo. Mas agora, ela está a 2 segundos da morte. Porém, Ken aparece correndo e dá uma porrada na cara do Cavaleiro Negro. Ele então olha para os amigos horrorizado, mas vendo que ainda estão se agarrando à vida, corre para curar os ferimentos deles. Enquanto Suzune recobra a consciência, o Cavaleiro Negro se levanta com a máscara meio quebrada e berra para Ken. Ela então regenera a máscara e vai atrás de Ken, mas Ken agarra os amigos e sai correndo. Quando o Cavaleiro Negro os alcança, Ken finalmente para, e Suzune explica quais habilidades o Cavaleiro tem. No entanto, a porrada de Ken de alguma forma funcionou contra ela, o que significa que ele é o único que pode enfrentá-la. Ouvindo isso, Ken avança de cabeça contra o Cavaleiro, e depois de desviar dos ataques, fecha a distância e dá uma porrada na cara dela. Mais uma vez, a armadura quebra, e isso a manda para uma fúria total, fazendo ela atacar sem pensar. Aí Kazuki também acorda, e os dois heróis ficam boquiabertos ao ver Ken de igual para igual com o Cavaleiro Negro. Naquele momento, ela perfura a mão de Ken, mas a armadura dela derrete, o que faz Ken se perguntar por que os ataques dela não funcionam contra ele. Suzune então percebe que Ken está curando o próprio corpo continuamente, o que significa que toda vez que ele toca o Cavaleiro, cura ela também. Aí cai a ficha de que a maior fraqueza do Cavaleiro Negro é a magia de cura, e Ken está vencendo ao curar ela por acidente. Resulta que os ferimentos que Ken está causando são curados mais rápido do que ela consegue usar o reflexo.
Mas o impacto puro dos socos de Ken deixa ela em agonia. Quando o Cavaleiro Negro cai de joelhos, ela não consegue entender por que a habilidade não está funcionando e saca a arma definitiva numa fúria. No entanto, Ken não dá a mínima e avança de cabeça, desviando cuidadosamente do ataque e acertando um soco com toda a força direto no estômago dela, chamando de soco de cura. Ele então usa uma magia de cura poderosa no corpo dela, o que destrói completamente a armadura e a nocauteia. Com a comandante capturada, os demônios fogem e Ken é saudado como o herói da guerra. Suzune agradece a ele por salvar as vidas deles. E depois ainda pergunta como ele teve a ideia do soco de cura. E ele revela que foi graças a Rose. Antes, quando ele disse que não queria tirar vidas, Rose mandou ele imbuir o punho com magia de cura e socar alguém, o que os nocautearia sem tirar a vida. Aí Kazuki avisa que a cobra se moveu para a linha de frente e eles decidem ir para lá imediatamente. No entanto, Rose para Ken e manda ele explicar por que os heróis quase morreram quando ele deveria estar cobrindo eles. Ken então conta tudo o que aconteceu e Rose fica impressionada que ele conseguiu derrotar ela sozinho. Ela então manda ele voltar pro acampamento, porque a batalha agora está sob controle. Então ele informa os outros e corre de volta. Enquanto isso, a Mila fica horrorizada ao saber que seu soldado mais forte foi capturado pelos humanos. Ela pergunta ao informante quem fez isso e ele diz que foi um membro da equipe de resgate usando um uniforme branco. Ela acredita que foi Rose, mas o informante diz que foi outra pessoa. Ouvindo isso, ela manda Gomo chamar a cobra de volta porque estão se retirando, admitindo que não tem forças suficientes para defender o acampamento deles e que os humanos nem chegaram a usar o comandante de segunda linha deles. Gomu concorda em chamar a cobra de volta, mas quando tenta comandá-la, vê que Suzune e Kazuki estão na frente, prontos para se redimir matando ela. De volta ao acampamento, as coisas estão indo bem até todo mundo ver um flash enorme de luz e trovão no céu, sinalizando que os heróis derrotaram a cobra. Com isso, Rose declara que venceram essa batalha, mas os demônios vão voltar para uma segunda rodada. Ela também dá crédito a Ken pelo sucesso de hoje, porque se ele não tivesse curado os heróis e derrotado o Cavaleiro Negro, eles certamente teriam perdido essa batalha. Pela primeira vez em anos, Rose sorri enquanto diz que está orgulhosa dele. E tudo que Ken passou esse tempo todo de repente parece ter valido a pena. Isso bate tão fundo nele que faz os olhos marejarem, e ele admite que estava com medo da morte quando foi para as linhas de frente. Mesmo assim, ele está feliz de estar lutando ao lado de Rose, o que o lembra de Ao, que disse a mesma coisa para ela uma vez. Rose finalmente sente que se redimiu e elogia Ken por ter ficado vivo, só para ele cair nos braços dela de exaustão. Depois que a guerra termina, Ken descansa com Bloorin no galpão, relembrando como foi saudado como herói pelo rei na frente de todo mundo. Aí um dos subordinados dele informa que foi convocado para o castelo, acrescentando que deve ter cuidado ao andar pela cidade. Confuso, Ken vai ao castelo e é cercado por fãs no caminho como se fosse o Show Speed em turnê mundial. De algum jeito ele chega ao portão do castelo onde Haruku está de guarda e agradece a ele por salvar as vidas dos companheiros. Depois de bater um papo com ele, segue para a sala do trono, onde Aul diz que precisa da ajuda dele no interrogatório do Cavaleiro Negro. Quando Ken pergunta por quê, Aul conta que ela se recusou a dizer qualquer coisa, até que a exigência dela seja atendida, que é ver Ken. Enquanto desce para as masmorras, Suzune vai junto porque ela está reivindicando os direitos sobre ele. Ken lembra que ela já perdeu pro Cavaleiro Negro uma vez, mas Suzune fica irritada e diz que foi uma batalha injusta. Aul então revela que o Cavaleiro Negro usa magia negra que cancela a magia de cura, o que significa que os socos de Ken foram muito mais brutais para ela do que ele pensava inicialmente. Ken então pergunta a Aul se ela recebeu atendimento médico, mas quando ele diz que não, Ken desce correndo até a cela dela para verificar como ela está. Ele sabe que ela está machucada porque levou todos os socos diretamente. Mas quando ela diz que gosta da dor, Suzune brinca que ela é do tipo maluco. Ken pergunta por que ela queria vê-lo e ela diz que queria ver a cara do homem que a destruiu. Ouvindo isso, Ken pede a Aul para abrir a cela para poder dar uma olhada nela. Uma vez dentro, ele coloca a mão dela para fazer a armadura derreter e então coloca a mão na bochecha dela para curar os ferimentos. Quando a cura começa a fazer efeito, ela chora porque nunca sentiu algo tão bom e pede para ele segurá-la um pouquinho mais para ela poder guardar essa sensação. No dia seguinte, Rose supervisiona o treino de Ken pessoalmente, lembrando que os demônios vão atacar de novo e ele precisa estar preparado. Ken acha que ela vai melhorar a magia de cura dele, mas Rose sorri torto e diz que vai bater forte nele e ele tem que desviar. Enquanto Ken corre para salvar a própria pele, argumenta que pode simplesmente se curar mesmo que seja acertado. Mas ela diz que ferimentos causados por armas malditas não podem ser curados. Com isso, ela o arremessa para cima, mas ele usa magia de cura para pousar, só para Rose avançar e acertá-lo com tanta força no estômago que ele desmaia. Mais tarde, ele acorda aliviado por poder descansar, mas Rose está esperando e o acerta de novo. Depois do treino, ele encontra o Cavaleiro Negro e começa a reclamar com ela do treino pesado, mas ela não entende por que ele está agindo como se fossem amigos. Quando ele diz que queria saber como ela estava, ela fica envergonhada e coloca a armadura, mandando ele se catar. No caminho de saída, ele vê Kazuki praticando magia de luz enquanto Célia o acompanha como fã número 1.
o que é muito diferente de como Rose trata Ken. Kazuki então zoa ele por ter feito o Cavaleiro Negro chorar. Mas quando ele começa a ficar irritado, Celia o conforta dizendo que até o rei reconhece os esforços dele. Kazuki também admite que teria morrido se não fosse por Ken, só pra perceber que não devia ter dito isso na frente de Celia. Depois que Ken vai embora, Kazuki tenta escapar de Celia, mas ela o agarra pela camisa e exige que ele conte tudo o que aconteceu. Enquanto isso, quando Ken vai pra casa esperando que o rei não ordene a execução do Cavaleiro Negro, Rose vai até as celas pra conversar com ela. Ela diz ao cavaleiro que tem duas opções: ou apodrece nessa cela, ou se torna aluna dela. No começo, o Cavaleiro Negro tenta agir rebelde, mas leva apenas alguns segundos para Rose moldá-la com a presença aterrorizante dela. Rose até coloca uma coleira no pescoço dela, que bloqueia todo o mana e a força a aceitar a segunda opção. Enquanto isso, Ken está fazendo uma corrida com Blurring quando Rose volta e o bate por estar treinando no dia de descanso. Ken então percebe ela carregando o Cavaleiro Negro no ombro e entra em parafuso. Mas Rose diz que ela está aqui para se tornar membro da equipe de resgate. Naquela noite, Rose conta a Ken que mais cedo na conversa com o rei, o nome dele também foi mencionado. O rei quer buscar ajuda de outras nações contra o exército do Rei Demônio, e ele escolheu 3 representantes para enviar a outros países. Esses representantes são Suzune, Kazuki e Ken, porque Gurd acredita que os 3 são capazes de cumprir uma missão tão delicada. No dia seguinte, Ken vai à cidade comprar um diário e percebe que se tornou um assunto popular entre as moças. Aí Suzune aparece e começa a flertar com ele, mas Ken avista a Mako e corre para pegá-la. Quando a alcança, ela diz que é hora de ele pagar a dívida e pede que salve a mãe dela. Suzune vai junto e começa a ser fã de uma garota raposa fofa, para irritação de Ken. Ele então coloca a Mako para baixo e ela pede para falar com ele em particular. Mais tarde, o Cavaleiro Negro começou o treinamento, mas é tão pesado que ela desmorona no meio, desejando que fosse melhor morrer. Aí Rose aparece e bate no traseiro dela, fazendo ela correr ainda mais rápido. Enquanto isso, Ken leva Suzune e a Mako para casa, onde ele pergunta a Mako por que ela mostrou a ele a visão onde todos foram derrubados pelo Cavaleiro Negro. Ela diz que não tinha outra escolha porque os heróis teriam morrido e esse reino estaria em ruínas. Ela admite que tem o poder de ver o futuro. E quando viu aquela visão pela primeira vez, deixou o território do Rei das Feras para procurar um curandeiro. Ela também diz que a mãe dela não abre os olhos há muito tempo, e ela precisava garantir que Linger não caísse para poder pedir a um curandeiro que salvasse a mãe. Ken pergunta por que ela não pediu para Aul ou Alec, e ela diz que é porque eles não conseguem lutar. Suzune pergunta por que ela não falou com Rose, mas essa resposta é bem óbvia. Isso só deixou Ken como opção, mas Suzune acredita que ele talvez não possa ir porque tem outra missão. Ken acredita que vai passar pelo território das feras na jornada dele. Então pede a Mako para esperar enquanto discute isso com Rose. Rose diz que um oráculo do tempo desaparecido pode causar uma guerra civil dentro das feras. Então ela vai informar o rei e ver se podem fazer algo pela mãe de Amako. Quando Ken volta para Amako, ela já sabe o que aconteceu por causa das habilidades dela. Então agradece a Ken pela ajuda e vai embora. À noite, os outros membros da equipe de resgate estão comendo que nem animais, mas o Cavaleiro Negro fica lá se arrependendo de cada escolha que a trouxe até aqui. Ken se junta a ela e dá um diário similar ao que Rose deu para ele no primeiro dia, e isso a faz corar. Com isso, ela continua o treinamento pelos dias seguintes, e Ken se junta a ela um dia para levantar o ânimo dela, fazendo ela perceber que ele é um chefe de raid. Dias depois, ela ouviu barulhos altos vindos da floresta e pulou o treino para investigar, só para descobrir que eram Rose socando Ken no estômago. Rose grita com Ken porque ele não desvia dos ataques, mas Ken argumenta que ela fica mudando os ataques toda vez. Depois de gritarem um com o outro, eles vão de novo, e Ken consegue desviar dela pela primeira vez, só para baixar a guarda e levar outro soco. Mesmo assim, ele fica animado porque finalmente progrediu, e o Cavaleiro Negro fica aterrorizado de ver o quão maluco ele realmente é. Mais tarde, enquanto descansa com ela, ela diz que ele está se tornando um monstro como Rose, o que faz ele sorrir. Ele então pergunta qual é o nome dela, e apesar de ser bem tarde para perguntar, ela timidamente diz que é Fel. Aí Blurring aparece e Ken se distrai com ele, deixando Fel chateada porque ele não deu nenhuma reação ao nome dela. Na frustração, ela sai correndo o mais rápido que pode, só para desmoronar e dormir durante a refeição. Naquela noite, Fel se infiltra pelos corredores e ouve Rose explicando a missão de Ken pro rei. No dia seguinte, enquanto ela sai para uma corrida matinal, Ken leva a Mako para a sala do trono, onde Gurd se curva para ela e agradece por ter salvado o reino deles. Ele então diz a Ken para seguir até a nação de Mayark para entregar a carta, e escolheu essa nação porque é perto do território das feras. Depois, o Elsie dá a ele informações detalhadas sobre a rota, e ele deve visitar 3 nações para entregar as cartas antes de ir ao território das feras ajudar a mãe de Amako. Ela também revela que ela e os outros heróis vão acompanhá-lo até o primeiro destino, depois do qual ele vai sozinho com Amako e cavaleiros de sua escolha. Ken escolhe Haruku como primeiro cavaleiro, e ele aceita a missão humildemente.
Enquanto ela pergunta a Ken sobre o segundo cavaleiro, ele aponta para o urso de estimação, Blurin. Enquanto isso, Fel está na corrida e Rose a alcança, achando que ela estava correndo para o território demônio para contar sobre a missão de Ken. No entanto, ela também vê que Fel tomou uma rota diferente, o que significa que ela simplesmente estava treinando. Fel então pergunta por que ela não está preocupada com Ken indo tão longe sozinho, e Rose diz com confiança que vai precisar de um exército inteiro para arranhar alguém do nível de Ken. Ela então pergunta a Fel se ela planejava seguir Ken na jornada porque está obcecada com ele, mas Fel diz que não, e que só está de saco cheio de viver uma vida tão dura, o que faz Rose bater no traseiro dela e declarar que é hora de levá-la a um lugar especial. Naquela tarde, Ken diz a Fel que está partindo amanhã e brinca perguntando se ela vai sentir saudade. Ouvindo isso, Fel fica irritada porque ele consegue escapar do treinamento pesado de Rose enquanto ela está presa e começa a chutá-lo. Depois que ela vai embora, Rose aparece e diz a Ken que outras nações desprezam curandeiros. Então, se alguém tentar intimidá-lo, ele tem permissão total de bater até cansar. Ela também reconhece que essa jornada vai mudá-lo bastante. Então diz que espera grandes coisas dele antes de ir embora. Isso faz os olhos de Ken marejarem de novo, mas ele os enxuga e admite que é grato por ter alguém tão incrível quanto Rose tendo expectativas dele. No dia seguinte, ele encontra Alec e Ao, que desejam o melhor para ele. Enquanto isso, Kazuki e Suzune se despem de Célia e juntos eles partem nessa jornada para conhecer novas pessoas. Enquanto isso, Rose leva Fel até o pico com vista para a escuridão de Linger para submetê-la ao mesmo teste que Ken passou com louvor. Ken está na carruagem e olha para trás para vê-las no pico, mas então olha para os amigos, animado para começar essa nova aventura com eles. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.